A gente vai dar continuidade nesse... as crianças vão sair. Desculpa, já ia esquecer. Porque normalmente ele já... não precisa nem avisar, né? Vamos, Elisa! Eu não sei se eles vão ter aula ou se eles vão tirar uma soneca, porque eles não sei quanto tempo eles dormiram essa noite. E não dá para falar para tomar um café, né? Porque as crianças pequenas. Vamos lá. A gente vai continuar a nossa série de mensagem até que nada mais importe. Última mensagem dessa série. A gente tem visto, olhado para a vida de Paulo, em como Deus cuida da vida de Paulo, mas a postura de Paulo em relação a Deus, que é algo que a gente deve observar e usar como referência, né? Porque ele é alguém que trabalhou, se empenhou, até que e tudo o que mais importava era fazer a vontade de Deus. Não quer dizer que ele deixava de fazer outras coisas, mas que a vontade de Deus era a primeira. E como ele foi chamado para trabalhar, para ser um ministro do Evangelho, para ser testemunha, assim como todos nós somos chamados, a gente pode observar algumas coisas interessantes na vida de Paulo, né? E hoje, na última mensagem, a gente vai, com o tema dessa mensagem é que até que Deus transforme ponto em vírgula. A gente vai entender esse nome misterioso aí durante o nosso tempo de reflexão. Para a gente só recapitular, né, Paulo estava, no nosso contexto, Paulo estava finalizando a terceira viagem missionária e durante esse tempo algumas pessoas passam a perceber e ter a revelação de que Paulo seria preso ao chegar em Jerusalém, mas Paulo entende que essa é a vontade de Deus, de ir a Jerusalém, então ele vai a Jerusalém. Como havia sido alertado, e ele mesmo entendia que isso Deus já tinha revelado para ele, ele é preso. E não demorou muito tempo ele estando em Jerusalém para que ele fosse preso. Então, ele continua ali em Jerusalém, mas ele sabia que, apesar dessa provação, desse cenário adverso, ele estava fazendo aquilo que Deus tinha pedido para ele. Então, Paulo, quando foi preso, primeiro porque ele foi preso, atacado por aqueles que se entendiam que ele era uma ameaça à religiosidade, à religião da época. Então, há uma intervenção dos romanos, que eram quem dominavam militarmente aquele lugar, e então eles, perante essa multidão inflamada, Paulo começa a apresentar a sua defesa, que na verdade não é uma defesa em si, mas ele usa esse tempo onde ele estaria explicando o porquê dele estar fazendo aquilo, porquê dele agir e pregar aquilo, como um testemunho pessoal, falando sobre a obra de Cristo na sua vida. Ele começa a falar de como ele era bem intencionado na sua dedicação à religião judaica, que ele buscava até mesmo atacar o povo de Cristo, e então ele tem um encontro com Cristo. E aqui, hoje, a gente parou semana passada, no fim desse discurso, a hora que essa multidão, que inicialmente está acalorada, ela para ouvir Paulo quando ele começa a falar na língua deles, e então quando ele está terminando, ele cita
o fato de que ele foi chamado para pregar aos gentios, e apenas essa menção faz com que tudo esquente novamente. E é nesse trecho que a gente começa o nosso texto de hoje. E eu queria ler com vocês Atos 22, a partir do 17. Nós vamos ler até o 23, capítulo 23, versículo 11, NVT, tá? Só para a gente acompanhar. Atos, capítulo 22, versículo 17, diz assim: Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, no qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, sem dúvidas eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, sua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo, fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse: vá, pois eu enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Apedrejá-lo, mas o Senhor me disse: vá, pois eu os enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: o que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou. Eu também, disse o comandante, e paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu: mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinham mandado amarrá-lo. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema, por isso soltou Paulo e mandou que o trouxesse diante deles. Capítulo 23. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar-me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as Escrituras dizem: não fale mal das suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição, por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele.
A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim, ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Até aqui. Quando a gente olha para esse texto, a gente pode observar algumas coisas em que Paulo é submetido ali. Ele está preso, ele é levado ao sinédrio e depois volta à prisão. Interessante como a gente observando esse texto escrito por Lucas, o mesmo evangelista que escreveu o Evangelho de Lucas, ele que escreve Atos. E ele faz uma descrição com alguns detalhes que às vezes nós não entendemos o porquê desses detalhes, ou às vezes a gente precisa desses detalhes para entender a dimensão de algumas coisas que estão acontecendo com Paulo, né? E uma das primeiras coisas que acontece nesse texto, quando o Paulo é levado à prisão e ele é levado para ser interrogado com açoites, isso, no meu ponto de vista, tem outro nome, chama tortura, né? Porque você vai interrogar alguém com um chicote na mão, não me parece algo muito tranquilo, né? Então, ali, essas pessoas que estão dispostas a fazer isso com Paulo, descobrem que ele é um cidadão romano. Ele, por nascença, porque o pai dele também era cidadão romano, ele também tem essa cidadania romana, e por causa disso, existiam uma série de privilégios, série de coisas que eram proibidas de serem feitas a um cidadão romano, e vários direitos, o tratamento deveria ser condizente por alguém que é cidadão romano. O Império Romano conquistava os lugares e eles tinham a autoridade, porque eles dominavam militarmente aqueles lugares, e então as pessoas dos povos conquistados, eles eram sujeitados à maneira com que os romanos decidissem tratar. Mas quando se tratava de um cidadão romano, ele encarava os julgamentos e as coisas, eles encaravam um tratamento diferenciado, realmente de um cidadão, de alguém que vai ter direito à defesa, alguém que vai ser cuidado e, ao menos que seja condenado, não vai sofrer nenhuma pena, nenhum tipo de castigo. E é ali que Paulo revela que ele é um cidadão romano. E um detalhe interessante que Lucas coloca nesse texto é que esse comandante, esses homens ali, eles se surpreendem porque um deles declara que ele é também um cidadão romano, mas que ele gastou muito dinheiro para adquirir esse benefício, essa posição, esse status. Mas Paulo havia ganhado com o nascimento, de acordo com a família em que ele nasceu, ele já tinha isso desde o dia em que nasceu. E é interessante como isso, a gente vê que Paulo havia sido presenteado com alguma coisa que Deus iria usar agora como cuidado da sua vida. A gente vai ver até o término dessa reflexão de hoje, como Deus usa cada detalhe de quem Paulo é, daquilo que Deus providenciou para Paulo até aquele momento, para que ele pudesse ser cuidado e acompanhado por Deus. Nessa sequência desse tempo, então, o comandante tenta entender o que causou essa confusão, e então chama Paulo
a um velho conhecido nosso nessa série de mensagens, o Sinédrio. Aqueles líderes era o tribunal religioso dos judeus. Ali se juntavam um número grande de pessoas, 70 cidadãos judeus que eram capacitados na lei para que pudessem julgar os assuntos da religião judaica, daquilo que eles, mas não só relacionados à lei de pecado ou não, mas de condenação também, né? Não era só a questão de se algo era na teologia deles, na religião, na religiosidade deles era aceito ou não, mas também por impor a condenação e o castigo para aquelas coisas. E Paulo chega declarando que ele tinha consciência limpa porque ele estava agindo para Deus, trabalhando para Deus, porque nada do que havia sido levantado contra a vida dele ali, ele era algo passível de culpa de acordo com a religião judaica, porque ele tinha o conhecimento da lei. Então, ali ele tem um momento onde ele sofre um ataque que o sumo sacerdote faz, e ele responde questionando porque alguém que julgava alguém perante a lei era alguém que deveria ser o guardião da lei, estava fazendo algo ferindo a lei, que era o atacar daquela maneira. Então as pessoas questionam porque ele estava atacando, respondendo daquela maneira, sendo áspero, sendo tão enfático na sua acusação contra o sumo sacerdote, e ele então recua e fala que ele pede perdão ali, dizendo que ele não sabia que era o sumo sacerdote, porque a lei manda respeitar as autoridades. Então ali naquele momento ele traz a evidência que a lei deve ser cumprida em todos os seus momentos. Mas isso, quando a gente para olhar, é uma forma dele evidenciar novamente que mesmo quem está julgando a lei sempre deve ser seguida, principalmente por aqueles que estão são os guardiões da lei, são aqueles que estão com a posição de responsabilidade de julgar os temas, as questões perante a lei. Então Paulo, ali, usando de um artifício, ele promove uma questão entre aqueles que os acusavam. Paulo, ele usa um argumento que o que ele pregava, na verdade, que era o que eles estavam questionando ali, desde lá do começo, de que ele chega em Jerusalém, a acusação é que ele falava contra o templo, falava contra a religião dos judeus, ele falava contra Moisés, e ali ele, perante esse júri, perante esse tribunal religioso, ele levanta a questão de que ele está sendo julgado pela sua esperança da vida eterna, pela sua crença por pregar a ressurreição dos mortos. E o que Paulo pregava, e que era a sua única mensagem, que nós sempre vemos desde que ele se converte, quando ele tem um encontro com Cristo, era que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador enviado por Deus, aqueles que o povo de Deus, os judeus, esperavam desde sempre. Havia uma promessa, desde o Éden, Deus havia prometido que traria alguém, um Salvador, um Messias. Essa promessa é reforçada a Davi,
é reforçada a Isaías e em vários outros pontos das Escrituras nós vemos. E ele aponta para Jesus como sendo esse Messias, aquele que veio para salvar, me salvar do pecado, para te salvar do seu pecado. E que através dele e só dele temos a esperança da vida eterna. Que aqueles que creem em Cristo passando a ser filhos de Deus, podem viver com essa esperança que vem com a graça, o amor e a obra de Jesus na cruz. E realmente, a pregação de Paulo era essa. Então ele fala que eu estou sendo acusado por pregar a esperança e a ressurreição dos mortos, porque era necessário Cristo morrer e ressuscitar, para que a gente tivesse vida e esperança na vida eterna. Só que isso promove uma questão entre aqueles homens ali naquele lugar, porque existiam duas grandes alas, duas grandes partidos, se a gente pode chamar assim, que eram os saduceus e os fariseus. E Paulo, quando ele levanta essa questão, ele sabe que sendo fariseu, conhecendo a sua interpretação e também conhecendo as outras interpretações da lei e da lei de Moisés, ele sabe que uma grande parte dos que estão ali, os saduceus, eles não creem, como o texto próprio diz, que tem uma série de coisas que eles não creem. Eles não criam em vida após a morte, eles não criam em anjos, não criam em espírito, não criam na ressurreição dos mortos. Então, quando Paulo se declara como sendo acusado, que o que eles estão tentando ali é acusar alguém de crer e de pregar a ressurreição dos mortos, ele meio que promove uma questão de que metade do grupo está a favor dele e metade do grupo está contra o que ele está dizendo, né? E então ele promove esse momento ali, e então o clima esquenta, mas dessa vez entre as duas partes do sinédrio, e Paulo está ali no meio. Então, vendo esse cenário, os romanos que estão ali, eles voltam, pegam Paulo para cuidar e promover uma proteção com a vida de Paulo, que era cidadão romano. Então eles vão lá e providenciam que Paulo seja retirado e levado de volta à fortaleza, que ele estava sendo preso. Essa é a grande parte do que nós temos nesse texto. E eu queria usar, a partir de agora, um tempo para a gente observar algumas coisas que a gente vem estudando e que esse texto evidencia. Quando a gente olha para a vida de Paulo, nesse cenário, a gente percebe que ele tem várias características. Ele tem uma dupla nacionalidade. Ele é judeu, mas ele também nasce com a cidadania romana. Ele era alguém culto, estudado, ensinado, doutrinado em vários assuntos. Por exemplo, ele fala algumas línguas, ele fala o grego, que a gente viu na semana passada, que ele pede para exercer a sua defesa perante o povo, mas ele se dirige ao guarda em grego. Depois ele se dirige ao povo numa língua hebraica, né, para que eles tivessem, tanto que isso causa um momento de silêncio quando ele começa a falar de uma forma que era a língua em que eles cultuavam a Deus. Mas além das línguas, além dessa dupla nacionalidade, também Paulo era treinado e capacitado na lei. Ele era fariseu, como eu acabei de dizer, mas ele entendia, para que você conhecesse a sua interpretação, você deveria saber outras interpretações. Então ele conhece profundamente, e ele era até o encontro com Cristo, ele era um judeu religioso influente do seu tempo. Tanto que ele mesmo fala que ele busca cartas e autorização para
ir atrás das pessoas que seguem o caminho. Ele também era versado, treinado em cultura geral. Ele conhecia a cultura dos gregos, a cultura dos romanos, a cultura judaica, tanto que ao chegar em locais onde a cultura grega era mais forte, ele usa de artifícios como usar as estátuas que eles tinham, usar as poesias que eles tinham, as artes em geral, ele conhecia e ele podia citar e usar como referência para apresentar quem era Cristo. E também Paulo era fazedor de tendas, ele tinha uma profissão, ele sabia construir tendas, tanto que em uma das viagens, enquanto o recurso não chegava, porque não é como hoje que a gente faz um Pix, chega lá no outro lugar, o dinheiro já está lá, naquela época tinha que alguém pegar o dinheiro e levar para sustento. Enquanto o dinheiro não chegava, ele trabalhou em uma das cidades para gerar o próprio sustento, que é o fazedor de tendas, e esse é um termo que até hoje nós usamos para aqueles missionários, para aqueles engajados no ministério, que se sustentam com o seu trabalho e fazem em paralelo o ministério. E Paulo, só que quando a gente olha para Paulo, a gente vê alguém que não é só culto, só um balde, né, um repositório de informações, que ele conhece línguas, conhece cultura, conhece lei, conhece poesia, mas ele era alguém inteligente, ele sabia como usar essas coisas. Ele era perspicaz, ele era sensível aos cenários, às conjunturas que ele se apresentava e os ambientes que se desenhavam ao seu redor. E ele escolhia de forma bem racional, interessante como lidar com cada uma das situações. Mesmo que a situação ali não era tão racional assim, era muito abstrata, sobrenatural, porque ele estava falando daquilo que era a missão dele em relação ao reino de Deus, mas as atitudes dele ainda eram tomadas de forma racional. E nessa cena que nós vimos hoje, a gente pode ver algumas dessas maneiras sábias, inteligentes, de que Paulo usa para fazer com que o cenário pudesse ser mais propício, mais benéfico para si. Quando ele fala em grego com o guarda, fazendo assim, chamando a atenção do guarda, quando ele usa a língua judaica para fazer a sua defesa, então isso traz um impacto e os manifestantes, aquelas pessoas que estavam ali querendo a sua prisão, a sua morte, elas se calam para ouvir alguém que está falando na língua deles. Ele também questiona sobre o tratamento com os romanos, porque ao ser romano ele tinha alguns privilégios e ele sabe o momento exato de usar. Na sua reação com o sumo sacerdote, Paulo usa de uma forma de evidenciar o erro, a falta de congruência, né, de falta de ligação de alguém que está ali como um guardião da lei, infringindo a lei, em pleno tribunal. E também, quando ele escolhe essas palavras, aquela cultura, aqueles entendimentos que dividia o sinédrio, para promover um momento, para ele tirar o foco da sua pessoa, mas colocar eles entre si numa discussão, e isso promove a sua volta para a prisão. E quando a gente analisa esse texto, a gente pode chegar a algo que não está na camada superficial quando a gente olha, e que às vezes a gente pode ser algum daqueles momentos onde você fica de queixo caído, ou algumas pessoas falam que explode a cabeça, onde algo que tem uma reviravolta aqui.
Porque quando a gente olha para esse cenário que nós estamos acompanhando, a gente vê os discípulos preocupados com Paulo, porque Paulo estava se encaminhando para a prisão e ele estava indo, e continuava indo, e nós, como acompanhando essa jornada de Paulo, também ficamos apreensivos porque Paulo vai ser preso, mas Paulo sabia que seria preso. Depois de enfrentar tantas coisas nas suas viagens missionárias, Paulo também teria de enfrentar mais esse desafio. Mas quando a gente para pensar, tentando olhar um pouquinho mais a fundo, a gente pensa nos planos de Deus e naquilo que Deus ainda queria usar Paulo. E a gente pode compreender que deixar Paulo ser preso fazia muito sentido. Eu explico. Deus, quando escolheu Paulo para o ministério, ele sabia tudo o que Paulo tinha na bagagem, quem ele era, o que ele sabia, o que ele conhecia, naquilo que ele era treinado, e tudo o que ele possuía de características, porque foi o próprio Deus que criou Paulo. Então Deus nos conhece, e ele conhecia Paulo. E tudo isso que Paulo havia vivido, tudo que ele havia aprendido, tudo que ele carregava em sua personalidade como bagagem na sua história, culminava para esse momento. Se a gente olhar na superfície, poderia parecer que para aquelas pessoas ali ao redor, os amigos de Paulo, e até para nós hoje, que aqui seria o ponto final do ministério de Paulo. Mas, e se era isso mesmo que Deus queria para cuidar de Paulo? Depois de ouvir em vários lugares que a fama de Paulo e de seus amigos havia se alastrado a ponto dele chegar em lugares em que as pessoas citavam Paulo como aquele que vem tumultuando o mundo todo. Essa fama já havia se alastrado, principalmente em meio aos judeus, porque ele pregava algo que muitos judeus não aceitavam. Então, com essa fama correndo em meio aos judeus e aos gentios de toda parte, talvez, mas só talvez, estar na prisão foi a maneira mais propícia que a gente pode ver nesse cenário de manter Paulo vivo. Da maneira que ele pudesse ser mantido de maneira física, em condições físicas, e que ele pudesse viajar em segurança, de forma mais segura até Roma, para que ele pudesse testemunhar de Jesus lá, e que durante esse tempo todo ele permanecesse vivo. E apesar de tudo, que ele ainda poderia ser testemunha, mesmo na prisão, do amor de Cristo, como nós ainda vamos ver nos capítulos que nos restam do livro de Atos, e ele ainda teria a chance de terminar a obra escrita do que temos como escrituras sagradas. Ou seja, isso que parecia o ponto final, Paulo está preso e isso iria limitar definitivamente o seu ministério. Deus é quem pôs Paulo na prisão, e isso promove uma segurança para Paulo que provavelmente ele não teria fora da prisão, porque em meio à população, e a gente vai ver que mesmo preso ainda existem pessoas tramando uma maneira de assassinar Paulo, mas Paulo ali como cidadão romano, ele estava preso, mas tinha um tratamento diferenciado. Ele é levado a Roma em sequência para ser julgado lá, então faz com que ele possa chegar a Roma e testemunhar do amor de Cristo, e também na prisão ele termina uma parte da obra que Cristo havia separado para ele. E eu queria te trazer uma curiosidade. Você sabia que no Novo Testamento nós temos 27 livros, nós temos 13 cartas que são atribuídas ao apóstolo Paulo. Você sabia que 7 delas foram escritas
depois dessa prisão aqui. Então, não era um ponto final do trabalho, do ministério de Paulo. A gente tem as cartas pastorais que ele escreve para Timóteo e para Tito, foram escritas depois. A gente tem algumas cartas como Efésios e Filipenses também foram escritas depois deste momento. Então, o que parecia para um ponto final, Deus transforma em uma vírgula, porque é apenas uma pequena pausa, um tempo de respirar para que ele continuasse a sua missão. A prisão de Paulo era uma espécie de salvo-conduto, porque ele era romano. Uma forma de Paulo ter mais segurança em seu caminho a Roma. A gente vai ver que muitas coisas acontecem ainda, que não foi tão tranquilo assim como a gente pode imaginar, mas Deus estava providenciando. Mas Paulo ainda não sabia disso. É fácil para nós olharmos para trás e ver que ele escreveu cartas, ele testemunhou em Roma, que já é um spoiler, né? Ou seja, as coisas que vão acontecer, a gente sabe que vão culminar com ele chegando em Roma. Ele precisava saber disso, e esse texto termina com Paulo recebendo uma visita em sua cela. Jesus aparece para Paulo mais uma vez e diz que, assim como ele havia testemunhado em Jerusalém, ele iria ter a chance de testemunhar em Roma também. Então, a partir desse momento, ele tem certeza absoluta que tudo que acontecesse até ele chegar em Roma teriam efeitos definitivos. A sua prisão não culminaria na sua morte até que ele chegasse em Roma. As tramas contra a sua vida não vingariam. A sua viagem, de uma forma ou de outra, terminaria com Paulo chegando em Roma para testemunhar. E quando eu olho para isso, eu queria terminar esse tempo de hoje de reflexão nesse texto com algo para a gente pensar um pouco nas nossas vidas. Quem nós somos? Quem você é? A gente falou bastante sobre Paulo hoje. Paulo era alguém que Deus permitiu que tivesse uma profissão específica, uma nacionalidade específica ou duas, pais específicos, gostos específicos, capacidades específicas, sejam elas intelectuais, de percepção, capacidade de aprendizado, de ser versado em muitas questões de cultura, de aprendizado de línguas, a capacidade de liderança, capacidade de sensibilidade e também de resiliência, que é permanecer firme apesar dos obstáculos. E Deus também escolheu Paulo num tempo certo e num lugar certo da história para ele ser usado. E pensando nisso, eu queria lembrar de uma frase. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa frase, que era uma frase que até tinha gente que tinha camiseta quando eu era mais menino, mas faz bastante tempo que eu não escuto essa frase, mas é uma coisa que me veio à memória. Tinha uma frase que a gente usava, eu cheguei a falar algumas vezes, que é: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E eu fiquei com isso na cabeça quando eu estava pensando nessa pregação. Porque se você observar, nenhuma ou quase nenhuma dessas características que eu citei de Paulo hoje, Paulo conseguiu depois que se encontrou com Cristo. Tudo já estava lá. A sua capacidade de línguas, a sua cidadania romana, a sua capacidade, seu intelecto, a sua capacidade em cultura romana, cultura grega, poesia e tudo mais que ele usa para testemunhar do Evangelho. Deus, sim, capacitou Paulo,
porque Deus, Jesus, teve encontro pessoal com Paulo e capacitou para que ele tivesse conhecimento de Cristo, para que ele pudesse fazer uma revisão da sua teologia, para que ele tivesse capacidade para linkar tudo que ele havia aprendido como judeu, mas que isso, na verdade, fortaleceria a mensagem de Cristo Jesus. E sim, Deus deu capacidade para ele aguentar os momentos difíceis, se revelou a ele pessoalmente, mas Deus usou a sua capacidade, a sua nacionalidade, a sua personalidade. E é isso que eu queria perguntar para você, para que a gente possa encerrar. Porque pensando nisso e voltando para aquela frase, eu fiz alguns pequenos ajustes. É que Deus não escolhe só os capacitados, mas sempre capacita os escolhidos. Deus, eu queria te fazer essa pergunta: o que há em mim, o que há em você, que Deus quer e pode usar? Porque Paulo tinha várias coisas que ele já tinha sido treinado, capacitado, antes mesmo de conhecer a Cristo. Deus não precisou providenciar isso quando Paulo é chamado para o ministério. Mas sempre necessita de capacidade de Deus, para que a gente possa exercer o nosso ministério. O que Deus tem em você quando você olha no espelho? Pensa aí, quando você olha no espelho, o que você enxerga. Se você pudesse, assim como Paulo, fazer uma descrição: eu sou natural de onde? Nasci em São José, nasci em São Paulo, nasci no Rio Grande do Sul, nasci no Amazonas. Isso traz uma bagagem. Eu estudei exatas. Eu gosto muito de matemática. Deus me colocou uma facilidade em matemática. É uma característica sua. Eu não suporto matemática. Eu sou totalmente oposto disso. Mas com certeza tem algo que Deus te deu a capacidade para fazer. Deus te providenciou, te fez com alguns gostos específicos, seja para comida, seja para matérias da escola, seja para hobbies, tudo que temos na nossa vida faz parte de quem somos. E Deus quer usar o que nós temos. Quando Deus chama Moisés para o ministério, ele fica relutante e Deus pergunta para ele o que ele tem nas mãos dele. E ele tinha o cajado, e então Deus fala que vai usar aquilo que ele tem nas mãos. Isso é algo que a gente pode trazer para hoje. O que nós temos hoje? O que eu sou capaz de fazer que pode testemunhar do amor de Cristo? Nós temos um exemplo bem presente hoje, que é a Ana, que preparou tudo. Que a gente estava aqui, teve ajuda tal, mas ela, na sua criatividade, no seu preparo intelectual, deixou Deus usar a vida dela, na vida das crianças. E Deus quer levantar no nosso meio, não um outro Paulo, mas como Paulo, ele quer levantar a igreja para ser usada por Deus, para o reino. Cada um de nós, em sua particularidade, na sua capacidade e na sua maturidade. Por que a maturidade? Porque às vezes nós estamos começando a caminhar com Deus, e Deus vai te usar em momentos onde uma pessoa no início da caminhada com Deus é capaz de fazer, e às vezes é até melhor de alguém que está há muito tempo, porque há algo novo, experiências recentes acontecendo, algo que está vivo
no nosso coração. E em alguns momentos vai exigir alguém que tenha um conhecimento mais profundo, já tenha experiências longas, de longo tempo com Deus. Mas nada é desculpa, nada nos impede de compartilhar quem Cristo é para nós e o que Ele fez em nossas vidas. Se você tem a dificuldade, você não conhece muito da Bíblia, você não é um profundo conhecedor, se perguntar para você se a história de Davi fica no Novo ou no Antigo Testamento, você nem isso sabe dizer, mas você teve um encontro com Cristo, você pode compartilhar daquilo que Deus fez na sua vida. Que a gente possa pedir para Deus nos usar hoje, porque Ele sabe como usar cada detalhe de quem nós somos. É lógico que Ele sabe também aquilo que precisa ser mudado, transformado, mas Ele sabe e Ele conhece cada um de nós de forma completa, e Ele sabe como usar a sua personalidade, o seu gosto, as suas facilidades, as suas aptidões, tudo Ele pode usar para o reino. Deixa Deus usar. Esse é o convite que nós temos de hoje, que assim como Paulo deixou usar tudo o que ele tinha, toda a sua caixa de ferramentas para a obra de Deus, para que a gente possa usar para glorificar o nome de Deus. Que o Espírito Santo nos encha mais uma vez e nos dê capacidade para compreender quando Deus quer usar as nossas vidas, na vida daqueles que estão ao nosso redor, na vida daqueles que Deus coloca na nossa jornada. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar por isso. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, que assim como o Senhor criou, deu vida ao apóstolo Paulo em um momento específico, em um lugar específico da história, com características específicas. Deus também criou cada um de nós aqui, num lugar, num momento específico, com características específicas. E sabemos que a Tua variedade de dons e a forma multiforme graça de Deus age em nosso meio quando nós nos dispomos a ser bênção na vida uns dos outros e naqueles que ainda não Te conhecem e precisam ouvir do Teu amor. Senhor, usa cada um aqui, da sabedoria, da capacidade para entender que seja o meu trabalho, seja a minha escola, seja a minha formação, seja os meus hobbies, seja aquilo que eu tenho me capacitado ainda, seja aquilo que eu gosto, seja aquilo que eu não gosto, que o Senhor possa mesmo estar usando tudo para a Tua glória e para que o nome de Cristo seja conhecido através das nossas vidas, Senhor. Usa a minha vida, a vida de cada um aqui, que o Senhor nos capacite a cada semana para fazer a Tua vontade e testemunhar do amor de Deus para sempre, que tem sido real e presente nas nossas vidas, e que seja real e presente na vida daqueles que estão ao nosso redor. Senhor Deus e Pai, nós Te entregamos este culto. Obrigado pela Tua presença aqui hoje, Senhor, que o Senhor possa mesmo nos acompanhar a cada dia dessas semanas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco agora e sempre. Amém e amém. Sejamos cheios do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma ótima semana.